Então, boa noite a todos. A nossa aula de hoje é a nossa aula 04, nossa disciplina, que seria a segunda parte, né, do capítulo 2 do nosso curso da Cisco, que é roteamento estático. Então, hoje a gente vai terminar esse capítulo, e aí depois, para finalizar, vocês devem realizar o exame 2, né? O exame do capítulo 2, que é esse capítulo que a gente vai terminar de ver hoje, e já está lá aberto no sistema, tá? Caso alguém depois tente fazer e não consiga, por favor, me avisem que eu vejo o que pode estar acontecendo. Então, vamos... A gente vai terminar de ver, na verdade, a parte 2.2 do capítulo 2, e depois a gente vai entrar no subcapítulo 2.3, tá? Nós tínhamos isso na aula passada, aqui até a configuração de rotas IPv6. Então, para a gente terminar o subcapítulo 2.2, a gente vai falar de rotas... Desculpa, a gente falou das rotas táticas flutuantes. A gente parou... aqui. Então, rotas de host automaticamente instaladas. Tá? O que é uma rota de host, pessoal? Uma rota de host é quando a gente configura uma rota na tabela de roteamento, só que ao invés de usar uma máscara, um endereço de rede, uma máscara subrede, a gente vai usar o endereço IPv4 com uma máscara de 32 bits, que é o prefixo /32, ou o endereço IPv6 com uma máscara de 128 bits, que seria um /128. Esse tipo de rota, ela é instalada automaticamente quando a gente configura um endereço IP numa interface. Ela é configurada como uma rota de host estática. E ela foi criada e é utilizada para permitir uma maior eficiência para os pacotes que são direcionados ao roteador, tá? Quando a gente quer especificar diretamente um dispositivo como destino. E essa rota local ela é marcada com a letra L, tá? Lá na tabela de roteamento. Então, se a gente aumentar um pouquinho aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Isso foi introduzido a partir do iOS 15, tá? Nos sistemas da Cisco. A gente foi lá através de roteamento, a gente tem lá a letra C, que é uma rota para uma rede que é diretamente conectada, e quando a gente tem a letrinha L, é essa rota de host estática, tá? Então, qual é a diferença aqui, ó? Que, na verdade, a gente está usando aqui o endereço IP de uma interface e a máscara, o prefixo /32, tá? Então, essa C aqui, que é a rota diretamente conectada, ela me indica uma rede que eu vou alcançar. Aqui eu vou alcançar a rede 198.51.100.0/30, tá? É uma rede. Essa aqui, essa rota local aqui, que é a letra L, ela me indica uma máquina que eu vou alcançar, tá? Ou uma interface que eu vou alcançar. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa configuração está aqui nesse roteador da filial. Então, eu tenho uma rota que eu configurei como diretamente conectada, que é essa rota aqui serial, tá? Que é a 198.51.100.0, que é essa rede aqui, ó. E também configurei uma rota de host local para eu chegar nessa interface desse servidor aqui. Como essa rede aqui é 209.165.200.238, eu vou configurar... Desculpa, aqui eu me enganei, desculpa. Nesse caso aqui, eu quero chegar nessa interface aqui. Então, eu vou configurar diretamente o IP dessa interface, tá? 198.51.100.1/32, tá? Qual é a diferença de fazer isso ou usar uma rota conectada aqui? É só uma questão de performance do roteador, tá? Então, quando a gente quer enviar um pacote diretamente para o roteador, a gente pode configurar essas rotas aqui também estaticamente, tá? Para ser direcionado diretamente para uma interface da máquina, tá? Então, aqui com o IPv6 é a mesma ideia. Eu tenho aqui a rede 2001 DB8 ACAD 1/64. Então, se eu estou aqui, quero chegar nesse roteador aqui, eu posso criar direto uma rota aqui de host local, já indicando direto esse IP aqui, né? Então, para eu chegar no 2001 DB8 ACAD 1.2.2.1/128, eu vou mandar pela porta serial, tá? Então, a diferença é que ao invés de eu indicar aqui uma rede, na hora de eu configurar a minha rota, eu indico um IP de uma interface, tá? De um roteador, tá? Ou de algum servidor. Então, isso aqui acontece quando a gente já configura
o IP das interfaces, que automaticamente essa rota com a letra L aqui, que é uma rota de host local, ela já se configura automaticamente, mas a gente pode configurar também manualmente, tá? Aqui. Então, aqui nesse exemplo, ó, eu estou aqui, então, no meu roteador da filial, e para eu chegar aqui nessa rota 2009, 165, 200, 238, eu posso criar estaticamente, então, essa rota de host static aqui, né? Passando o quê? O IP, aqui em cima, desculpa, passando o IP da interface, essa máscara 255, 255, 255, 255, que é 1/32, e para qual IP de próximo salto aqui que eu tenho que enviar esse pacote, né? Então, nesse caso, eu estou aqui, se eu quiser chegar aqui, nessa interface aqui, que é essa 209.165, 200.238, eu tenho que enviar para esse IP aqui, né? Desse roteador, para depois ele fazer o envio, tá? E a mesma coisa também vale aqui para o IPv6. Se eu quiser chegar nessa rede aqui, nessa interface aqui, desculpa, IPv6, que é a 2.99, que é essa que está aqui em cima, ó, nesse servidor, eu tenho que enviar o pacote IPv6 para esse roteador aqui nessa interface, que é a interface 2001 DB8 ACAD 2.1 2.2.2. Então, só essa é a diferença, tá? Ao invés de a gente for configurar a rota, passar uma rede e uma máscara que pertence àquela subrede, aquela rede, a gente informa direto no IP e essa máscara com todos os bits iguais a 1 aqui, né? Que é a /32 ou a /128 se for no IPv6, tá? Okay? Então, é só uma questão ali de um outro tipo de configuração para ter uma performance melhor quando a gente quer enviar um pacote diretamente para um roteador, tá? Para uma interface específica. E continuando aqui, pessoal, então a gente vai ver a segunda parte, que é solucionar rotas padrões estáticas, que na verdade a gente entender aqui melhor o passo a passo do que acontece quando o pacote é enviado, e também verificar ali alguns comandos que a gente utiliza para, às vezes, identificar e corrigir alguns problemas na rota, na tabela de roteamento, tá? Ou na configuração de alguma interface, enfim. Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui do processamento de pacotes com rota estática. Como é que seria um passo a passo de o que acontece, tá? Então, nessa nossa topologia aqui, o PC1 ele quer enviar um pacote para o PC3. Então, o pacote tem que fazer todo o caminho aqui por esses roteadores, tá? Então, o PC1 vai enviar o pacote e vai chegar nessa interface giga00 aqui do R1. O R1 ele não vai possuir nenhuma rota específica para essa rede 192.168.2.0. Portanto, ele vai usar uma rota padrão, tá? Então, aqui dentro estava configurada uma rota padrão, que quando não tem nenhuma entrada específica para a rede que a gente quer alcançar, ele vai usar a rota padrão. Então, o R1 ele vai encapsular o pacote num novo quadro, lembrando que aqui ele tem que encapsular para uma tecnologia serial, que é uma tecnologia diferente da Ethernet, tá? E vai encaminhar o quadro pela interface dele serial 000 para que esse pacote chegue aqui no R2. Chegando o pacote no R2, o R2 vai desencapsular o quadro para buscar informações desse pacote e saber qual a rota que ele tem que utilizar para que esse pacote chegue no destino. O R2 aqui ele vai ter uma rota estática configurada até o 92.168.2.0, que é essa rede aqui embaixo, tá? É a mesma rede aqui. Por que ele tem isso configurado aqui? Porque é uma rede que está conectada diretamente a ele, né? Então a gente normalmente faz esse tipo de configuração para encaminhar o pacote. E para ele mandar o pacote para essa rede aqui, ele tem que usar a interface serial dele 001, tá? Que é essa interface aqui da direita, para que chegue aqui no R3. Então o R2 vai encapsular o pacote de novo em um novo quadro, uma tecnologia serial, e vai encaminhar o pacote pela essa interface 001 para chegar no R3. Então, o pacote chega no R3, o R3 vai desencapsular o quadro e ele vai perceber que esse pacote, que é destinado a esse PC3 aqui, tá? Ele está numa rede que está diretamente conectada a ele, né? Que é essa rede 192.168.2.0/24. Então, ele sabe que ele consegue entregar esse pacote agora para o destino final.
Só que antes disso, ele tem que procurar na tabela ARP dele, que é aquele protocolo de resolução de endereços, para descobrir qual MAC do PC3, sendo que o PC3 tem o IP 192.68.2.10. Então, ele vai procurar nessa tabela, caso ele não tenha esse endereço MAC, ele vai ter que usar o ARP, tá, que é um processo de descoberta de MAC, para descobrir o MAC desse PC3 aqui. Então, o R3, depois de descobrir isso, ele vai encapsular o pacote em um novo quadro, com o endereço MAC da interface giga00 aqui, seria o MAC de origem, com o endereço de MAC de destino, sendo o endereço MAC dessa interface aqui do PC3. E vai encapsular esse pacote aqui, usando a tecnologia Ethernet. E assim o quadro vai ser enviado pela interface giga00 até chegar aqui no seu destino, que é a placa, né? Que é a interface aqui do PC3. Então, é sempre isso, pessoal, que acontece quando um pacote está trafegando por uma rede, tá? Quando chega no roteador, ele tem que abrir o pacote, ali na camada de nível 2, de MAC nível 3, verificar qual é o IP de destino, para saber para onde que ele tem que enviar, para qual rota ele tem que utilizar para o pacote chegar até o destino. E sempre ele tem que fazer aquela alteração, lembrem, do MAC de origem e MAC de destino, tá? Quando o pacote sai de R1 para R2, o MAC de origem é o MAC dessa interface, e o MAC de destino é essa interface aqui. Nesse caso, como é uma interface serial, lembrem, não é usado o MAC, tá? Mas caso fosse uma interface Ethernet, por exemplo, teria que ser usado o MAC de origem e o MAC de destino. Então, sempre que o pacote trafega pela rede, a gente sempre vai alterando o MAC de origem e destino, tá? Exceto quando é serial, que daí é usado o MAC Broadcast padrão. E a gente usa alguns comandos para verificar se o pacote chegou ou não, ele vai conseguir chegar até o destino, e também para verificar a tabela de roteamento. Que é o comando PIN, que todo mundo conhece, o trace route, que ele faz o caminho saltando de roteador a roteador, de ponto a ponto, até chegar ao destino, e mostrando por onde o pacote passa. O show IP route para mostrar a tabela de roteamento, o show IP interface brief para mostrar as configurações das interfaces, e o show CDP neighbors detail, que é para a gente verificar os vizinhos que estão diretamente conectados aos equipamentos. Tá? Então, por exemplo, aqui no R1, se eu der lá o comando show IP interface brief, vai aparecer aqui as interfaces do meu roteador, a 00 aqui, e a serial 000 também, a gigabit, desculpa, 00 e a serial 00, com os endereços IPs aqui configurados, tá? Dizendo que elas estão aqui, ó, status up, e as outras interfaces giga 01 e serial 001, que não estão sendo utilizadas, elas aparecem aqui como não, sem nenhum IP, né? Elas não estão configuradas, estão desligadas, tá? O trace route, pessoal, é um comando que a gente utiliza aqui, então, por exemplo, estou aqui no R1, vou dar um trace route para 192.68.2.1, que seria aqui o IP do PC3, né? O que o trace route nos informa? Quais as interfaces que o pacote percorre, os IPs das interfaces que o pacote percorre, até chegar no destino. Então, primeiro ele vai para a interface 172.16.2.2, que é essa interface serial 000 de R2, e depois ele vai vir para a interface 192.68.1.1, que é essa interface aqui do R3, tá? Então, por um pacote sair de R1 e chegar até aqui, ele vai passar por essa interface e por essa interface, tá? O tracer aqui, ele sempre vai mostrar a interface de chegada, tá? Ele nunca vai mostrar a interface aqui, o IP que está saindo. Então, é sempre a interface do próximo salto, tá? Tabela de roteamento, ver as entradas da tabela de roteamento. Esse show desse CDP Neighbors, a gente não tinha visto ainda, tá? Até tem um outro capítulo, depois, quando a gente falar de switch, a gente vê um pouco mais. Mas ele é um comando que nos passa aqui algumas informações das tabelas, desculpa, das interfaces que existem no nosso equipamento, tá? E algumas informações de físicas e de hardware que existem nessas interfaces. Aqui a gente tem, então, um cenário, existe um problema de conectividade. Por exemplo, o pacote está chegando aqui em R1 e ele não consegue chegar no PC3. Então, a gente dando um ping aqui no R1, a gente percebe que tem 0% de sucesso, ou seja, o pacote não está conseguindo sair daqui e ir até
aqui o 926821, que seria o PC3 aqui, tá? Então tem algum problema nessa configuração de algum desses roteadores aqui. E aí o outro comando que a gente vai utilizar sempre, pessoal, sempre tem essa dupla e quase, é usar o ping para ver se realmente a gente alcança o destino, e o trace route, caso esse ping seja mal sucedido, tá? Para a gente verificar até onde que o pacote está indo e depois onde é que ele está se perdendo. Então, dando um trace route aqui nessa topologia, olha o que aparece aqui, ó. O trace route vai revelar que o R2, ao invés de ele caminhar um pacote para o R3, ele está retornando o pacote para R1, tá? Então, aqui no trace route está em loop, ó. Ele vai da interface 172.16.22, que é do R2, e ao invés de ir para 192.168.1.1, que é do R3, ele está mandando de volta para 172.16.21, que é o R1. Aí, por sua vez, o R1 vai mandar de novo para o R2, e depois para o R1. Então, vai ficar aqui num loop entre R1 e R2. Então, tem algum problema aqui, provavelmente, na configuração aqui de R2 na tabela de roteamento, né? Porque ao invés de ele mandar para frente, ele está mandando de volta aqui para o R1. Então, dando aqui um show IP route, para a gente verificar a tabela de roteamento, a gente vai perceber que no R2, a rota para a rede 192.168.2.0, que é a rede do PC3 que a gente quer alcançar, o IP de próximo salto está configurado de forma errada, né? A gente configurou aqui 172.16.21. Só que esse IP é o IP da interface de R1. Ou seja, quando o pacote chega aqui e tem como destino essa rede, ao invés de ele mandar para o R3, para essa interface aqui, ele está mandando de volta para o R1. Então, a gente pode usar aqui um comando para desfazer aquela rota. Como é que a gente desfaz uma rota ali, uma configuração da rota? É simplesmente usar o comando no na frente. Então, para eu configurar uma rota, eu uso o IP route, o IP da rede, a máscara e o próximo salto. Se eu usar o no na frente, eu vou apagar essa entrada que está configurada na minha tabela de roteamento. Então, essa entrada que eu tenho aqui, 92.168.20/24 via 172.16.21, eu consigo apagar ela se eu der um no IP route, passando aquela rede, aquela máscara e aquele IP de próximo salto. E depois eu vou configurar novamente uma rota correta. Que seria o quê? Ao invés de eu indicar 172.16.21, eu indicar 192.168.1.1, que é o IP aqui do roteador R3, tá? Dessa interface aqui. Fazendo isso, a nossa rota, a nossa tabela vai ter agora uma entrada correta, e quando o pacote chegar no R2, ao invés de ele encaminhar de volta para o R1, ele vai encaminhar para esse IP aqui, 92.168.1.1, e aí sim o R3 vai encaminhar o pacote para frente. Aí depois a gente fazer um ping novamente, a gente vai ver que o ping teve sucesso, ou seja, o pacote chegou lá até o seu destino, tá? Então, normalmente, nesses exercícios práticos, pessoal, aí de verificar rota, que já tem umas rotas configuradas, já tem topologia, vocês têm que verificar o erro, descobrir o erro e depois arrumar. Sempre usa ping, trace route e o show IP route, tá? E também o show IP interface para verificar se a interface está configurada com o IP correto, ou com a máscara de rede correta, tá? Mas esses 4 comandos a gente sempre utiliza para verificar esse tipo de problema aí nos exercícios que vão ter aí para frente, ok? Então, o capítulo 2 era isso aí, pessoal, tá? Hoje eu falei que a parte teórica ia ser menor mesmo. Em relação ao conteúdo que a gente falou agora e na aula passada, tá? Quem tiver alguma dúvida aí, agora é a hora de a gente tirar as dúvidas aí. Agora que terminou esse capítulo, tá? Pessoal, normalmente esses capítulos da Cisco são assim, tá? O começo ali é as configurações, os comandos, e o último subcapítulo é para verificar problemas, para a gente conseguir verificar se uma rota está certa ou não, ou enfim, depois quando for DHCP, DNS, tá? Normalmente tem esse formato aí. O final é para a gente buscar soluções de algum problema, ou quais comandos utilizar para a gente analisar o que já está configurado, tá? Porque tem exercício que vai estar em branco, tem que configurar tudo, IP da interface, as interfaces, desculpa, do PC, interface do roteador, a rota entre os roteadores, entre as redes, e tem alguns que já vai estar tudo configurado, só que tem problema. Então, você tem que ir um por um e usar esses comandos ali de análise de rota, o ping, o trace route, para verificar onde é que está o problema e arrumar o problema, tá? Inclusive, aqui, deixa eu ver, o exercício... O 2323, que eu não postei aí, mas tem lá no material da Cisco,
é justamente isso, tá? É armar problemas com rotas estáticas, tá? Então já vai ter a rota ali provavelmente configurada, vocês vão ter que usar esses comandos para verificar o que está certo e o que está errado. Ok? Quem tentou fazer aqui a atividade da aula passada aqui, teve alguma dificuldade em algum lugar? Conseguiram fazer quem tentou? Foi fácil, foi difícil? Uma coisa, o de vocês está em português ou em inglês? Tá, tem uma versão em português lá. Tem tudo certinho. Aqui em inglês, né? Só para saber, para vocês é em português, né? Tu bota sempre o inglês lá, né? Tá no Siga, o que eu tô postando é sempre tá em inglês? É sempre em inglês lá. Mas daí eu vou lá e acho lá e boto sempre em português. Desculpa, não, eu nem sabia que tava em inglês. Tá, em inglês aqui, tá. Já é para vocês treinar o inglês, já. Eu achei de boa, é bem tranquilo. Pera aí, vamos ver aqui, Cristian. Eu tentei ver muitas vezes, mas não consegui o exercício. Dá o erro de IP, máscara inconsistente. Gostaria de saber se o IP destino seria o IP da interface serial do R3. Tá, deixa eu me achar aqui, Cristian, pera aí. Vamos ver aqui. Opa. Tá. Aqui está em inglês, tá, Cristian? Mas qual parte que seria aqui? Qual passo? Passo 1, passo 2, passo 3? Tu lembra de cabeça? Era para configurar aqui a rota recursiva já no primeiro. A mais fácil de achar onde tu errou ali é olhar, checar os resultados, né? Daí tu... Sim, né? Tá, peraí, vamos tentar olhar aqui pela topologia. Christian, tu tentou configurar o que? A rota de R2 para R3? Porque tem, pelo menos me dizer o que tu tentou configurar para eu saber, né? Não tem como. Gui, deve ser na hora de botar a máscara lá, porque daí o barra 24 não é 5255, né? Daí tem que botar o adequado, né? Ou fazer o cálculo ou achar na tabela de máscara. O Christian, tu tentou fazer o esquema de configurar a rota de R1 para R2, tá? Então, deixa eu abrir aqui o... Para R1 para R2, Christian, aqui, ó, quando tu vai configurar essa rota aqui, de R1 para R2, tu pode usar ou a interface de saída serial de R1 ou o IP dessa interface aqui do R2, tá? Ó, o IP da interface R2, aqui provavelmente não tem não aparece os labels aqui, né, para eu ver qual é a interface, mas deve ser a 00. Deixa eu botar aqui. Tá, a da esquerda é 00, só para eu saber aqui, deixa eu tirar agora. Quer dizer, é ruim de gente ver a interface. Tu vai ter que, então, ou colocar aqui o IP 172.311. Deixa eu voltar aqui de volta aqui. 193, tá? Ou tu informar a interface de R1 serial 000, que é que está ativada. Vou entrar aqui para a gente fazer aqui, tá? Peraí. Vamos lá. Não sei se é isso que tentou fazer, tá, Christian, mas vamos tentar aqui. Aí quem já teve dúvida já consegue também tirar as dúvidas aí. Então a gente dá o enable para entrar no modo de exec privilegiado, que é onde a gente consegue fazer as configurações, dá o config terminal para entrar lá no modo de configuração, tá? Então a gente vai usar aqui o comando IP route para configurar a rota. De R1 para R2. Então só deixa eu ver aqui, ó, na tabelinha aqui, a gente tem aqui os IPs de R2 e de R1, que são os mesmos IPs, pessoal, aqui, se a gente for botar aqui o mouse aqui em cima, tá? Se eu colocar o mouse aqui em cima de R2, por exemplo, ó, vai aparecer aqui, ó, vocês estão vendo aí, né? Ó, serial 000, up, o IP 172.31.193/30. Então, é esse IP que eu tenho que utilizar se eu for usar uma rota recursiva, tá? Que é aquela que eu indico qual é o IP. Não, Christian, aqui, ó,
tem que colocar o IP e a máscara do R2 da interface 000, tá? A interface serial 001 é uma rota de R2 para R3. Eu vou fazer aqui, tá? Então vamos entrar lá. Aqui é 172.31.193. 172.31.1.193. Aí aqui a máscara, ó, é 255, 255, 255, só que é um /30. Um /30 então é 252, tá? Vocês têm que saber fazer o cálculo aqui, né? Lembrem, se é uma /30, quer dizer que no último octeto lá eu tenho 6 bits 1, 2 iguais a 0. Se eu fizer a conversão, dá 252. Tá? Só espera aí que eu errei aqui, tá? Isso aqui é lá no final, né? Aqui é outra coisa. Aqui eu vou configurar 172.31.1. Ah, tá, eu entendi, Christian. É porque assim, ó, aqui no R1, na verdade, pessoal, vocês têm que configurar a rota para chegar aqui na 72.31.128 ou aqui em cima, tá? Vocês não vão configurar essa rota aqui, porque essa aqui ela está diretamente conectada. Então, quando tu configura o IP aqui e aqui, essa rota já aparece lá na tabela de roteamento, né, com a letrinha C. Então, não tem por que a gente configurar ela também. A gente tem que configurar as rotas das redes que estão externas, né, que são as redes remotas, que seria essa aqui e essa aqui. Então, vamos configurar a rota aqui para os dois aqui, tá? Então, se eu estou no R1 e quero chegar aqui em cima, eu vou usar 172.31.00, que é a rede lá de cima, tá? Que é essa rede aqui em cima, ó. PC2. A máscara 255.255.0, que é um /24. E para eu chegar aqui, eu vou usar o IP do próximo salto, tá? Que é o IP dessa interface aqui. 172.31.1.192. Desculpa, 93. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou no R1, eu estou dizendo que quando chegar um pacote em R1 e eu quero ir para a rede 172.31.00/24, 172.31.00/24, que é a máscara 255.255.255.0, eu tenho que mandar o pacote para esse cara aqui, ó, 172.31.193, que é o quê? É o IP dessa interface aqui. Como é que eu sei? Porque está lá na tabela, e se eu botar o mouse aqui em cima, aparece, ó, serial 000, 172.31.193, tá? Então, é essa forma que eu criaria essa rota. Se eu quiser, não, eu tenho que criar também uma rota para cá, né? Para o PC3. Então, como é que eu poderia criar? Para chegar na rede 172.31.128, 71.31.128, que é essa rede aqui de baixo, /26. /26 é 128 mais 64, se eu não estou enganado, dá 192, né? 128. 1.92, tá? Essa máscara aqui é o /26. Eu tenho que mandar para o IP. Qual IP? O mesmo IP aqui, né? Porque se eu estou aqui, quero chegar aqui, eu tenho que mandar para cá. Então o IP é o mesmo, 172.31.193. Enter. Se eu der aqui um exit, show IP route. Ó, vai ter duas rotas estáticas aqui, ó. Se eu estou aqui, eu estou no R1, para chegar na rede 172.31.00/24, que é essa rede aqui em cima, eu tenho que enviar para o IP 172.31.193, que é esse cara aqui. Só que lembre, isso aqui vai ter que ser uma pesquisa recursiva, né? Porque eu tenho que achar uma interface de saída aqui. Desculpa, quando chegar aqui no R2, tá? Depois a gente vai ver se já tem ou não essa configuração, lá no R2, tá? Não é aqui no R1. E a outra, que é aqui para baixo, se eu quero chegar a 172.31.128/26, eu tenho que mandar para 172.31.193, tá? Que é esse mesmo IP aqui. Essa rede aqui, ó, 172.31.00, que você está diretamente conectado aqui. 31.1, tá aqui, ó. 171.31.10, tá? Apesar de ter que ter outra máscara, tá? Ele vai utilizar essa aqui, ó. 171.31.1.0/25 para mandar o pacote por essa... Não, desculpa, essa aqui é aqui de baixo, né? Ele vai ter que fazer uma pesquisa... Deixa eu ver aqui.
Tá aqui, ó, desculpa, essa aqui, tá? 171.31.192. Essa rede aqui, tá? É a rede que contém esse IP aqui, né? Porque essa rede 192, que é essa rede serial aqui, ela tem IP 92, 93, 94. Então, o roteador, para mandar para cima, ele vai pesquisar essa entrada aqui, vai pesquisar de novo essa entrada aqui e vai enviar o pacote para a serial 000, tá? Então, Christian, respondendo a pergunta, como já está diretamente conectada, tá? A gente não precisaria configurar aqui de novo, por exemplo, para mandar para lá e mandar, ao invés de usar o próximo salto, usar a interface serial. Tá? Até eu poderia fazer isso, aí não teria essa busca recursiva, ele mandaria diretamente para cá. Só que aqui, como a gente normalmente usa já o CEF da Cisco, tá? Não teria por que configurar de novo o serial, tá? As duas configurações. Poderia usar qualquer uma das duas, tá? Normalmente a gente usa só o próximo salto e aquele algoritmo lá da Cisco já se encarrega de fazer a mágica toda, tá? Ah, tá, entendi. Vamos ver como é que tá o R2 aqui, eu não cheguei a ver aqui. Enable Show IP Route. Então, aqui, pessoal, chegando no R2, o pacote para a rede 723100, como está aqui diretamente conectado, tá? Então, a princípio, com essa configuração que a gente fez, se eu for dar um ping de PC1 para PC2, já era para dar certo, tá? Vamos ver se vai dar mesmo. Ping 172.31.0. Qual é esse P aqui agora? Vamos ver. 01. Ih, perdi o... Deixa eu voltar aqui. Normalmente a primeira falha, tá? Mas vamos ver se ele vai... Se nas próximas vai ou não. Ah, tá, já sei. Qual é o erro? Eu tenho que configurar a rota de volta. Tem que fazer o inverso, né? O inverso, tá? Pessoal, se vocês forem perceber no R2, eu só tenho uma rota conectada aqui para o 31, uma para cá, que é essa rede serial, e essa outra rede serial aqui, tá? Não tem nem para chegar no PC3, não tem nenhuma que vai para 31.128, e nem para cá. Então, aqui no R2 eu também tenho que configurar uma rota para eu chegar no PC1. Por quê? Porque o ping ele vai e volta, tá? Então, o ping só está indo. Quando chega no R2 aqui para voltar, ele não consegue voltar. Então, como é que a gente configuraria aqui? É só a gente dar um config t IP route. Se eu estou no R2 e quero chegar nessa rede aqui, o que eu tenho que fazer? Então, para chegar na rede 172.31.1.0, 255/128, de novo, por que 128? Porque o barra 25, o último octeto vai ter só um bit lá, igual a 1, que é o bit que vale 128. Então, por isso que é 255, 128. E eu vou mandar para onde? Se eu estou no R2, eu tenho que mandar para esse IP aqui. O IP é 172.31.1.194, acho que é, né? Vamos ver aqui. R1, 194, isso mesmo. Então, vou mandar para o 194. Configurei aqui. E já vou configurar uma para baixo aqui também, para outra ali. Então, é 172.31.128/26, que é 192. Eu tenho que mandar para o IP do R3 aqui, que é, vamos ver, serial 001, 172.31.1.128. 172.31.1.198, desculpa. Então, se estou no R2 e quero chegar à rede 172.31.1.128 com essa máscara aqui, que é o barra 26, eu tenho que mandar para o IP dessa interface aqui, que é o IP 172.31.1.198. Então, exit. Show IP route. Vai estar lá, ó, duas rotas estáticas, tanto para a rota para chegar no PC1 quanto para chegar no PC3. Então, agora eu vou de novo aqui no PC1. Vamos ver se agora vai. Agora já foi, ó, tá, pessoal? Então, agora sim, eu tenho uma rota para chegar do PC1 para o PC2 e também do PC2 para o PC3. Eu configurei o R2 para o R3. Agora vamos tentar configurar, vamos ver se do R3 para o R2 e para o R1 também tem, tá? Eu acho que não tem. Ou tem, né? Não lembro. Vamos ver. Show IP route.
Ok, né? Está em inglês. Desculpa? Esse é o problema de exercício em inglês. Aí já não sabe nem o que tem que falar mais, não lembro. Não entendi, Arthur. Eu disse, a parte do exercício em inglês, daí tu se confunde no que é para fazer. Ah, tá, sim. Não, mas aqui eu não estou nem vendo inglês, tá, pessoal? Aqui é que ali, se vocês forem ver no passo a passo, vocês nem estão vendo aí, né? O que é o meu passo a passo meu aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui e abrir aqui. Tá? Mas se vocês forem ver para configurar as rotas estáticas, rotas padrões, enfim, tá? Estou só configurando a rota estática de um lado para o outro, que já vai configurar, tá? Já vai dar certo, já vai funcionar. Depois para verificar ali com show IP route, tá? Mas depois, se vocês começarem a fazer isso aqui com o tempo, é meio automático, tá? O que tem que fazer em cada um deles, dos roteadores. Nesse roteador aqui, a gente só tem as rotas aqui e aqui, tá? Então, não tem nenhuma rota para cima, nem para cá, e nem para essa rede aqui também, tá? Que é para chegar aqui no R1. Só que aqui que a gente poderia fazer? Aqui eu poderia configurar uma rota padrão, né? Assim como aqui no R1, porque tudo que vai sair daqui, que seja para fora, eu poderia mandar sempre por essa interface aqui de saída, né? Para ir para cima, para o PC2 ou para o PC1, enfim. Então, até aqui no exercício, eu acho que ele fala para configurar uma rota, padrão no roteador R3. Como é que eu faço isso? Config T, IP route. A rota padrão é sempre assim, pessoal, 0.0.0.0, espaço, 0.0.0.0. E vou mandar para qual IP aqui? Vou mandar para esse IP aqui, tá? Ou também poderia usar a interface aqui de saída, né? Que é, peraí, a serial 001. Então, serial 0/0/1, ele vai dar aqui. Isso aqui aparece, tá? Porque como é uma interface ali serial, se não for uma interface point a point, que é serial, nesse caso aqui pode ter um problema na performance, tá? Deixa eu só voltar aqui, vou dar um show IP route. Então, eu configurei aqui uma interface padrão, uma rota padrão, de último recurso, tá? Só quero ver, fazer um teste para ver se ele vai pingar lá. Se eu tenho que usar o IP de próximo salto aqui na rota. Ping 31.0.0. Não. Só, então eu estou aqui no PC3, tá? Estou pingando aqui no PC2, tá? Então, se vocês forem ver, foi e voltou. Agora, deixa eu pegar aqui o PC3 aqui. Fechar aqui. Descobri o IP dele. 172.31.1.190. Vamos tentar pingar aqui do 1 aqui. Ping 172.31.1.190. É isso mesmo. É isso mesmo, 190. Então, do PC1 para o PC3 também está funcionando. Então, como eu falei, aqui no R3, ao invés de configurar 3 rotas aqui, uma para cada uma das outras redes que existem, essa rede aqui, essa serial e essa outra rede, eu posso simplesmente configurar uma rota padrão. Tudo que chegar aqui, que não for para essa rede aqui conectado diretamente, ele vai mandar por essa rota padrão aqui, e aí depois o R2 e o R1 vão se encarregar de encaminhar o pacote para frente. E agora vamos fazer um desse aqui. Eu já tinha feito antes, né? Mas 172.31.0.1.128. 190, desculpa. Que é o PC. Ping. Então, claro, se do PC3 para o PC2 funcionou o ping, né? Do PC2 para o PC3 tem que funcionar também, né? Lembrem que o ping
é ida e volta, tá? Então, não faz sentido funcionar só de um lado, tem que funcionar para os dois lados. Então, eu não segui, pessoal, ali tá o passo a passo, mas era praticamente para fazer isso aí, tá? Configurar uma rota padrão no R3, configurar as rotas recursivas ali. O que é uma rota recursiva? É quando a gente utiliza o IP de próximo salto e não a interface serial de saída, tá? Mas como a gente viu ali, as duas funcionam. Verificar depois as conectividades para ver se está dando ping ou não. Verificar também o que está sendo mostrado na tabela de roteamento. E aqui depois ele só pedia para documentar como é que é o comando de rota completamente especificadas, que no Packet Trace a gente não tem como fazer, mas é aquela configuração que a gente passa tanto o IP de próximo salto quanto a interface de saída, tá? É só isso, é aquele comando completo lá. E usar o comando show para verificar as rotas, que foi o que a gente fez ali nos 3 roteadores, tá? Então, o exercício era praticamente isso aí. Mas sempre vai ser nessa linha, pessoal. Vai ter que configurar as rotas e usar o show IP route, o IPing, usar de repente trace route, tá? Para quando tiver que resolver algum problema. Não foge muito disso aí. Pode ensinar novamente como configurar a rota no R3? Vamos lá. Para configurar a rota padrão, pessoal, tá? Entre lá no config terminal. E para configurar uma rota padrão, uma rota qualquer, tá? O comando é o mesmo, é o IP route. Só que numa rota normal a gente usa o endereço da rede, a máscara da rede e o IP, ou a interface, o IP do próximo salto, ou a interface de saída, tá? Para uma rota padrão, a gente vai usar o quê? É sempre usando o endereço de rede 0.0.0.0 e a máscara 0.0.0. Esse aqui é sempre assim. Por quê? Porque esse aqui o roteador ele lê como qualquer rede e qualquer máscara. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma entrada mais específica, eu quero chegar numa rede qualquer e numa máscara qualquer, né? Que eu não sei o que é. Para fazer isso, eu vou mandar para algum lugar, que esse lugar, acredito eu, vai conseguir resolver o problema. Então, esse lugar aqui, nesse exemplo, seria o quê? Para o R3. Então, eu posso indicar a minha interface serial de saída ou o IP aqui dessa interface aqui, tá? No exemplo que eu usei ali, eu usei a interface de saída, que é 0, serial 0/0/1. Porque se a gente vir aqui no R3, ó, a interface serial 000 está desativada. A que está ativada é a 001. Então, essa aqui está sendo utilizada aqui. Então, eu uso IP route 000, espaço 000, que seria uma máscara aqui qualquer, né? E depois a interface serial de saída do R3. E assim eu configuraria a rota padrão. Ok, Christian? Poderia também aqui usar o IP, tá? Lá do R2. Que é qual aqui? Vamos ver. O IP do R2 é 97, o final. Então, vou lá. 172.31.1.197. 197. Tá, então, eu poderia usar a qualquer um dos dois tipos ali, tá? As duas configurações. Só percebam, ó, como eu configurei ele, tanto a serial 00, usando a serial 00 e o IP, olha como é que ficou aqui na tabela, ó. Ficou aqui para uma rota padrão 000/0, eu posso usar tanto a serial 001 quanto o IP 172.31.197, tá? É como aqui se a gente tivesse feito uma rota totalmente qualificada, tá? Só que daí a gente não consegue fazer num passo só, tá? Eu não consigo botar já aqui do lado do IP, eu tenho que fazer separado esse passo. E aí aqui em cima aparece que o get de um recurso, tá? Para a rede tal é a rede tal, que é essa aqui. Esse exercício só no R3, sim, Cristian, pelo que está escrito aqui, seria só no R3, tá? No R1 são rotas recursivas, no R2, aí aqui no R2 ele pede para criar, ó, rotas diretamente conectadas. O que seria isso, pessoal? Daí, ao invés de usar o IP de próximo salto, usem a interface de saída do próprio roteador R2, tá? É o que fala aqui, ó. Configure rotas diretamente conectadas do R2 para cada rede
que não está conectadas diretamente, tá? Então, seria para chegar aquelas redes lá remotas, eu usar a interface de saída do roteador R2 e não o IP de próximo salto. Lembrando, na aula passada a gente viu, rota recursiva, eu uso o IP de próximo salto. Rota diretamente conectada, eu uso a interface de saída, tá? E não confundir uma rede diretamente conectada, que é uma rede que está fisicamente conectada ao roteador, com uma rota que a gente chama de diretamente conectada. Daí seria uma rota para alguma rede que pode estar bem longe de mim, só que eu vou usar uma interface de saída minha, tá? E não IP de próximo salto, tá? Então não confundam isso, uma rede conectada com uma rota diretamente conectada. Tá? A diferença é essa, uma eu uso o IP de próximo salto, a outra eu uso a interface de saída do próprio roteador que eu estou configurando. E no R3 para criar uma rota padrão, tá? Seria isso aí, Christian. Mas claro que se eu vier aqui no R1, configurar uma rota padrão aqui no R1, para fora, como eu fiz no R3, também ia funcionar, né? E até dar menos trabalho. Só que aqui, como é um exercício para a gente praticar os tipos de rotas que a gente configura, aí é para configurar recursiva, configurar diretamente conectada e a padrão. Mas eu poderia configurar uma padrão tanto no R1 quanto no R3, tá? Que daria certo também e daria menos trabalho. Tá? Lembrando sempre, ó, quando tem uma rede stub, que é uma rede que eu tenho um roteador, tem uma rede só aqui dentro, ó, interna, e tem só uma saída para fora, a gente pode sempre aqui nesse roteador configurar uma rota padrão para que tudo que seja externo, ou seja, que não pertence a essa rede, eu jogo para essa rota padrão, tá? Para não ter que configurar uma rota para cada uma das redes que eu consigo alcançar. Porque aqui na R3 eu teria que configurar 1, 2, 3 rotas, tá? Para alcançar essas 3 redes aqui, ó. Essa rede aqui serial e essa aqui. Ao invés de configurar 3, eu posso configurar só uma, que foi o que a gente fez, que é a rota padrão, tá? Que vai funcionar da mesma forma. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Guilherme, Tranquilo? eu Tranquilo? Ou fala, Jeff. Eu tenho uma dúvida. Tá, a gente terminou de fazer a configuração dessa rede, dessas 3 redes, né? E a gente, por exemplo, se chama escalabilidade, né? Vou crescer as redes, ou vou instalar mais 4 ou 5. Essa mesma configuração vai ter que ser feita para essas 5 redes que eu vou instalar de novo. Sim, Jeff. Todos. Sim. Por exemplo, vamos supor que no R3 aqui, eu conecte aqui embaixo uma outra interface serial, uma rede serial, e ele conecte mais 2 redes, por exemplo, tá? No R1, no R2, eu vou ter que configurar rotas para chegar nessas redes novas aqui. Por isso que a gente falou, quando uma rede é pequena e ela não tende a crescer, a gente usa rota estática. Quando a rede tem tendência a crescer, ficar grande e se tornar gerenciavelmente mais complicada, a gente vai usar protocolos dinâmicos, tá? E não rota estática. Eu dei protocolo dinâmico, se eu começar a tochar a rede aqui nos roteadores, aqui, mais redes, tá? Criar mais redes, eles vão fazer uma conversa automática entre eles ali e vão se autoconfigurar depois as tabelas de roteamento, elas vão ser populadas de forma dinâmica, tá? Automaticamente, sem que ninguém mexa. Tá? Mas sim, se eu botar aqui mais 10 redes aqui para a direita, no R3, depois no R5, R6, R10, eu vou ter que aqui no R1 ou no R2, no R3, configurar rotas para eu chegar neles. Claro que a gente pode, nesses casos aqui que for assim, configurar uma rota padrão para tocar para frente. Mas em cada um deles eu vou ter que configurar a rota para tudo quanto é lado, sim. Mesmo que seja uma rota padrão, entendeu? Ou uma rota estática para um lado para o outro. Mas eu tenho que configurar em todos eles, sim. Senão, algum deles vai ficar inalcançável. Por isso que quando a rede cresce muito, é difícil a gente usar só rota estática, tá? Desculpa, roteamento estático. A gente vai usar roteamento dinâmico, daí é um assunto do capítulo 3, só que é só um geralzão, assim, que é só o RIP, que é um protocolo tranquilo, assim, simples. Mas no módulo 3, vocês vão ver daí mais a fundo os protocolos realmente verdadeiros aí, dinâmicos, que é o SPF, entre outros, tá? O BGP, que é externo, entre redes externas. Não, é que eu fui aplicar para uma vaga essa semana na área de TI, e uma coisa que perguntava nessa vaga, é óbvio que era acima do meu conhecimento, né? Era sobre escalabilidade, né? Então eu fiquei meio confuso. A gente estava vendo sobre rota estática, né? E roteamento estático. E daí eu fiquei meio confuso sobre isso. Sim, mas é por isso mesmo, tá? Na verdade, a gente vai usar, normalmente usa os dois, tá? Porque, ó, eu tenho essa rede R1 aqui, tá?
Vamos aqui no R1. Vou para a direita, vai crescer um monte. Só que eu vou usar aqui no R1 uma rota padrão para fora. Da mesma forma que se o R3 continuar assim, eu vou usar só uma rota padrão aqui. Agora, se no R2 eu configurar um outro, que vai configurar, começar a ter várias ramificações, em todos eles eu vou ter que configurar as rotas estáticas. Tá? Mas não quer dizer que a gente não vai usar rota estática, a gente vai usar. Vai usar quando é um negócio assim, tá? Que não vai mudar. Uhum. Agora se amanhã ou depois mudou e eu criei mais uma rede aqui, no R1. Não. Aí já não dá para ter só uma rota padrão, porque eu tenho que vir aqui para baixo também, por exemplo. Aí eu vou ter que ali configurar manualmente, tá? Aí isso vai de acordo com a rede, com o planejamento de crescimento ou não da rede, tá? Aí se não quiser se incomodar nunca, usar só o dinâmico. Tá? Mas sempre vai ter normalmente alguma coisa estática, tá? Porque vai ter alguma coisa na tua empresa que não vai mudar, por exemplo. Sei lá. Mas sim, se eu mudar, tem que botar a mão na massa. Por isso a gente fala que quando a rede é grande e tem, sei lá, muitas rotas, é difícil a gente usar só o estático, né? A gente vai usar o estático só em casos específicos. Beleza, então. Beleza? A rota padrão, na verdade, a gente sempre cria estaticamente, normalmente, né? Uhum. E daí tu vai ter sempre aquela saída ali, tu não vai querer mudar, então tu pode criar manualmente uma vez só e deu. Tá? Isso não impede que o roteador também tenha protocolo, na verdade funciona assim, né? Dinâmico rodando, para ele aprender as suas rotas, por exemplo. Tá? Ok? Entendi. Respondido? Senhores, mais alguma coisa aí? Tá rodando o vídeo aí. Deixa eu ver o que saiu aqui no chat aqui. Catrim, tudo certo. Pessoal, então eu só vou aqui fechar aqui, tá? Para nós fechar o nosso vídeo aqui. Parar a gravação, depois já posto para o pessoal aí que de repente perdeu o início do vídeo. Então, vamos encerrar aqui a nossa gravação.